Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 126. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos voltar para Salmos. Vou ler para vocês alguns capítulos, que são eles 89, 96, 100, 101, 105 e 132. Mas antes de começarmos a nossa leitura, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Nos ensina mais sobre Ti nesta leitura, Senhor. Precisamos tanto de Ti, precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua direção. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nós dependemos do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, que através dessa leitura você possa estar nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da palavra de Deus e que possamos conhecer mais o nosso Criador através dessa leitura de hoje. Remova qualquer tipo de engano que nós tenhamos acreditado e coloque as verdades da palavra de Deus. Remova qualquer tipo de imperfeição, de pecado que esteja em nossa vida e que possamos agradar o coração do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 89. Poema do Esraíta Etam. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a sua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte, o sul, o Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a tua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos,
Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas às suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmos capítulo 96. Cantem ao Senhor o novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a tua salvação, anunciem a tua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da tua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Salmos capítulo 100. Salmo para ação de graças. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na tua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Salmos capítulo 101. Salmo davídico. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar
aos que difamam o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém. Salmos 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e da sentença de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas o favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinasse a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos na terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escondeu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse.
do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Salmos 132, Cântico de Peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles os sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis à celebração com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém. O Salmo 89 é atribuído a Etã, o Ezraíta. Ele é mencionado em Reis, em Crônicas. Reis nós não lemos, mas Crônicas nós já lemos. E nós estamos lendo, na verdade. Mas esse Ezraíta, ele é conhecido por sua sabedoria. Ele também aparece como cantor, em Crônicas, e também como colaborador na adoração durante o reinado de Davi. O pano de fundo histórico provável é o período pós-exílico ou um momento de crise no reinado davídico. Apesar das promessas feitas por Deus a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, o salmista observa uma realidade dolorosa. O trono foi abalado, o povo humilhado e os inimigos triunfantes. Por isso, o salmo alterna entre exaltação à fidelidade de Deus e clamor angustiado diante da ruptura visível desta fidelidade. Os Salmos 96 também aparece em 1 Crônicas 16, como lemos ontem, dentro do contexto da celebração da Arca do Senhor sendo levada por Davi ao tabernáculo em Jerusalém. Isso nos dá uma forte pista sobre a sua origem. Ele foi provavelmente composto para essa ocasião festiva, ainda que adaptado posteriormente para o uso litúrgico do templo. O pano de fundo do Salmo é a convicção de que Deus é o Rei, não apenas de Israel, mas de todas as nações. O salmista antevê um tempo em que o nome de Deus será conhecido em toda a terra, uma profecia que se cumpre com a vinda do Messias. Esse salmo mostra uma verdadeira adoração que esteve sempre ligada à proclamação, à justiça e ao reconhecimento universal do senhorio de Deus. O Salmo 100 pertence à coleção dos salmos reais, desde o Salmo 93 até o 100. O que seria salmos reais? É um grupo de composições que exaltam a realeza de Deus sobre toda a criação. O pano de fundo histórico sugere que esse salmo era entoado nas entradas do templo, talvez em celebrações como a festa dos tabernáculos ou outras ocasiões litúrgicas em que o povo era convocado a louvar com ações de graça. O foco do salmo não está em pedidos, mas em exaltação. Um convite para todos os povos se renderem ao Criador com alegria,
reconhecimento e reverência. O Salmo 101 é atribuído a Davi e revela o coração de um líder prestes a assumir plenamente o trono de Israel. Embora ainda não tivesse estabelecido em Jerusalém, ele já havia sido ungido e reconhecia sua responsabilidade diante de Deus e do povo. O Salmo não é apenas uma oração ou um cântico de adoração, mas uma declaração de intenções morais e administrativas. Davi expõe os princípios que norteariam sua conduta pessoal e o seu governo. O pano de fundo, portanto, é um momento de transição. Davi está entre a promessa e o cumprimento total do reinado. Ainda há oposição, ainda há desafios, mas sua mente está firme. Ele deseja ser um rei diferente, guiado pela presença de Deus e comprometido com a santidade. Suas palavras revelam não apenas um projeto político, mas um compromisso espiritual. A autoria do Salmo 105 não é mencionada diretamente, mas os primeiros 15 versículos foram usados por Davi em 1 Crônicas 16, quando a Arca da Aliança foi levada à tenda que ele havia preparado. Isso sugere que Davi pode ter sido o autor ou, ao menos, o organizador litúrgico do Salmo. O pano fundo teológico é a aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e o cumprimento de suas promessas por meio de atos poderosos, desde o Êxodo até a conquista de Canaã. No Antigo Testamento, recordar é um ato teológico profundo. Esquecer as obras de Deus leva ao pecado. Lembrar-se delas sustenta a fé. O Salmo 105 é, portanto, um chamado à memória da graça, da fidelidade e da ação soberana de Deus. E o Salmo 132 é um salmo de cânticos que era entoado pelos israelitas em sua peregrinação a Jerusalém. É também o mais longo entre eles. Embora seu autor não seja identificado, muitos estudiosos acreditam que tenha sido composto na época da dedicação do templo por Salomão, ou durante o retorno do exílio babilônico, quando a memória de Davi e a promessa davídica ainda sustentavam a fé do povo. Este salmo celebra a aliança feita com Davi e a escolha de Sião como lugar da habitação divina. O Salmo 132 traz esperança, reverência, uma teologia messiânica e nos leva a refletir sobre o zelo de Davi, a fidelidade divina e a presença do Senhor entre o seu povo. Amém. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.